Saudações aos YouTubers do Expansão. Hoje é mais um momento de grande entrevista e a conversa vai ser com Emerson Paim, founder e CEO da Cubinga. Para não correr o risco de fazer uma apresentação enviosada, eu gostava que o nosso convidado o fizesse. Olá, eu sou Emerson Paim, sou cofundador do Cubinga, sou o empregado mais antigo da aplicação Cubinga. Nós existimos no mercado desde oficialmente em junho de 2026, o primeiro lançamento é em maio, dia 18 de 2, perdão, em junho de 2000, a 26 de junho de 2018, com lançamento ao mercado a dia 18 de maio de 2018. Somos uma aplicação que tem como intenção de ser uma super app. Lançamos no mercado já com essa intenção. As pessoas conhecem-nos como o aplicativo de táxi para transporte de pessoas, mas no fundo temos as quatro vertentes, que é transporte de pessoas, transporte de mercadorias, temos uma carteira digital integrada na aplicação e temos o e-commerce. Por uma questão de estratégia, lançamos apenas o serviço de transporte de pessoas em 2018, acompanhado de algumas empresas que nos ajudaram na altura, no lançamento, que tinha a ver com as organizações HANA, e conseguimos trazer uma parte da frota que as organizações HANA haviam praticamente descontinuado com o projeto do Meu Táxi, onde essas pessoas acabaram por ser integradas inicialmente no projeto do Cubinga, por livre vontade, porque nessa altura eles já eram próprios donos dos seus veículos ou estavam a terminar de pagar, e conseguimos então lançar a aplicação para o mercado com um boostzinho que aconteceu na Angotic de 2018, que nos deu a visibilidade que nos deu para crescermos de 16 viaturas para 573 viaturas até final de 2018. Ok? Eh, Se tivesse que fazer a apresentação da Cubinga a uma ronda de financiadores e por ser uma super app, como é que apresentaria? Quais são os pontos que levava, que seria um foco dessa apresentação para receber um financiamento? Bem, hoje, apesar de estarmos com menos visibilidade no mercado, continua a ser uma marca forte. Fizemos o desenvolvimento da aplicação em várias fases de adaptação, ou seja, adaptamos-nos ao mercado, apesar de uma concorrência bastante forte, com bastante capital estrangeiro a entrar em Angola para que essa concorrência conseguisse praticamente dominar o mercado, um bocadinho numa luta de preços, que como não há uma regulamentação, torna difícil fazer a gestão do desenvolvimento da aplicação, mas temos essa resiliência, temos essa capacidade de adaptabilidade e temos essa estrutura coesa que nos ajuda a continuar a desenvolver projetos e a desenvolver condições de mercado na marca. E vou pegar nesse exemplo que faz das empresas ou dos aplicativos de fora, e vamos chamar o Boi pelos nomes, nomeadamente o Itch e a Yango, que praticamente assaltaram o mercado e vieram com um budget e infraestruturas, digamos, de apoio já bem estruturadas. Essa, a questão cambial no nosso país acaba por ser um dos grandes constrangimentos para o desenvolvimento das empresas a nível local, sobretudo as startups. Sim, sim. Se calhar primeiro é definirmos aqui o conceito de startup. O que é uma startup? É uma empresa com base tecnológica que tem a capacidade de desenvolvimento de mercado escalável a um nível ilimitado e que usa de tecnologia como uma função de processo ou de produto que traz para o mercado. Esta tecnologia depois é então complementada com um serviço que no fundo acontece localmente. E se quisermos olhar para isso de uma forma bem mais abrangente, ela completa-se com outras funções do mercado. Ela completa-se com a disponibilidade de crédito, completa-se com a disponibilidade de sistemas de pagamentos, completa-se com os sistemas de cartão de crédito, com cartão de débito direto nos sistemas funcionais, ou seja, todo esse processo tecnológico, da infraestrutura tecnológica, acaba por ter aqui algumas debilidades no nosso mercado nacional, ou seja, nós temos que montar isso.
quando, por exemplo, uma Uber chega à Europa, ela já encontra o sistema de débito direto em tempo real. Uhum. Eu já ponho o meu cartão na aplicação e automaticamente ela tranca a minha solicitação de A a B, porque está lá uma estimativa de 10 euros e aqueles 10 euros eu já não consigo consumir durante o sistema. Aqui em Angola, nós tivemos que criar o sistema do zero, ou seja, nós tínhamos que primeiro prestar o serviço e depois trabalhar na coleta do capital para fazer essa entrega tripartida. Então, voltando à definição de startup, eh, as startups aqui têm que, boa parte delas, desenvolver não só a parte da infraestrutura tecnológica, mas igualmente para escalar, têm que encontrar no mercado condições que as pessoas consigam se autofinanciar ou usar do sistema financeiro para se financiar e conseguirem ter produtos na própria startup. Então, esses constrangimentos são os constrangimentos que se debatem muito diretamente com acesso ao financiamento. Quem Exatamente. não tem acesso ao financiamento de uma moeda forte, né, está sujeito à suscetibilidade do mercado em relação aos preços, né? Eu lembro-me de estar a discutir no Kosovo, que era o pequeno escritório que nós tínhamos lá embaixo na Mutamba, Uhum. que com a entrada dos valores e nós a vermos os cálculos e os resultados, ia-se criar aqui uma inflação não propositada no preço dos carros de menor custo, ou seja, nos preços dos carros mais pequenos. Na altura, se bem me recordo, os carros que nós estávamos a contar eram os i10 e os Uhum. grande i10 que estavam entre 3,5, 3,700 e que depois de nós estarmos no mercado com muitos carros a entrarem para isso e muita gente a fazer a aquisição desses carros, os preços dos carros subiram. Em menos de um ano o carro custava perto de quase 7 milhões de kwanzas. Hoje um grande i10 custa 16 milhões de kwanzas. Sim. Mas não é propriamente forçado, esses 16 milhões de kwanzas não foi forçado pelo número de aplicações que existe, mas foi forçado um bocadinho pela desvalorização do dólar, Faça perdão, pela do desvalorização do Kwanza, Kwanza faça ao versus dólar. a moeda estrangeira, porque nós não fabricamos carros em Angola e ainda que o fabriquemos, vamos ter que fazer importação de muito material. Ou seja, isto é a complexidade do mercado em termos financeiros que pouco apoia o desenvolvimento de qualquer aplicação no sistema do ecossistema das startups. Eu vou colocar a pergunta de outra forma. A questão da desvalorização da moeda e essa imprevisibilidade cambial acaba por matar empresas? Sim, com certeza. E foi um pouco o que aconteceu convosco no segmento dos carros. Eh, o que é que aconteceu connosco? Nós não morremos, nós Sim, continuamos a só faturar, o né? segmento, Não, não. mas no seguimento do crescimento, ela aborta, ela desacelera gradualmente o crescimento da companhia. Porque depois torna-se complexo. Repara, se eu no ano 1 invisto numa viatura e que esta minha viatura custa-me 7 milhões de kwanzas e Uhum. conto fazer a amortização dessa viatura em 3 anos, Sim, ok? E no ano 3 eu vou para o mercado para substituir essa viatura e a viatura já não custa 7 7 milhões, milhões. mas custa 12 milhões de kwanzas, ou seja, o meu cálculo de produção dos 7 milhões para eu pagar a viatura, mais o restante dos outros valores, que neste caso estaríamos a falar de quase 5 5 milhões de milhões. kwanzas, como o dinheiro que eu vou fazer à manutenção, vou pagar os serviços e vou tirar o meu lucro líquido. Se eu chegar ao ano 13 e ela custar 12 milhões de kwanzas, eu estou a zero outra vez. Então, essa oscilação cambial tem um efeito muito negativo em qualquer negócio que nós façamos, mas principalmente em negócios que procuram níveis de escala como estes que nós estamos a fazer. E vamos falar um pouco da questão do financiamento. Disse há pouco que pensaram em recorrer à banca naquela altura e não foram. Por que é que recuaram? Na altura nós sentimos que não tínhamos estrutura, ou seja, nós não arriscamos. Ah, então não foi por culpa dos bancos não Não, não foi por financiarem. culpa dos bancos. Na altura houve bancos que conversaram connosco e deram-nos a hipótese de nós, ao fazermos a apresentação, de nós fazermos o avanço. Mas na altura não tínhamos estrutura, como equipa, não sentíamos que não tínhamos estrutura como equipa para avançar com um compromisso da banca. Depois disso conseguiram
já tem estrutura agora e já há algum tempo Nós, já nós temos estado a trabalhar arduamente para garantir que temos a infraestrutura certa e com os procedimentos corretos para irmos então usar de sistemas de financiamento não propriamente ligados à banca nacional, porque a taxa de juros é ainda altíssima, a menos que venha a haver, com base em regulamentação e com base em programas que sejam de fomento à economia real, para podermos então usar a banca como instrumento de financiamento. nunca foram à banca e como é que se financiam para fazer expansão, para desenvolvimento de novos produtos? Nós auto-regeneramos-nos com os capitais que recebemos dos dividendos dos processos que nós vamos desenvolvendo. Ou seja, nós, todo o serviço que vendemos, temos estado a reinvestir na infraestrutura da empresa. Exatamente. E assim como empresário, acha que a banca tem dado crédito suficiente à economia? Olha, eu como empresário que não vou à banca para me financiar, não posso falar. O que eu penso, e isto é uma análise financeira, é que a taxa de juros em Angola é uma taxa de juros muito alta. As condições para as pessoas se financiarem têm processos próprios, que eu acredito que, apesar de toda a evolução, de toda a regulamentação que o próprio BNA vem estando a dar e incentivos para que haja, por meios dos avisos 10 e outros avisos, que se financie diretamente à economia, ainda é obrigada a empresa a ter alguma infraestrutura que dê como Garantia. garantia. E então essa é a parte difícil das empresas. As empresas de porte médio, ainda que sejam startups ou de porte pequeno, têm a dificuldade de ter assets para poderem dar como garantia, para poderem estar legais no tema de crédito bancário. Então penso E depois que também temos o Estado a concorrer com as empresas. esta é a parte mais complexa, né? Acho que isso não é tabu mais, isso não é mito. A banca angolana vive do crédito que faz ao governo de Angola, que é os títulos de tesouro, e vive também do serviço de transferências e de trocas de valores da moeda estrangeira. Eu não tenho noção de qual é o percentual de crédito que a banca oferece à economia real. Eu sei que há uma intenção de ter cada vez mais produtos, mas do que vamos lendo e ouvindo, uma boa percentagem dos bons ganhos que a Banca Nacional tem vindo a ter é com base não propriamente no empréstimo à economia real, mas noutros produtos que a banca tem, né? Ou O- seja, eh, fica difícil até recolher capital do mercado quando as pessoas podem fazer a abertura de conta custódia, entregar o dinheiro à banca e a banca emprestar a títulos de tesouro ao Estado e com rendimentos da superiores a 2 dígitos, né? Uhum. Quem consegue ter rendimentos superiores a 2 dígitos ao ano, imagina, fica um bocadinho difícil encontrar negócios em Angola, e com esse tema da inflação sempre superior aos 20%, Sim. com esse tema da desvalorização com níveis muito altos, por maior que seja a margem de lucro, ao final do tempo de repatriamento ou do tempo de retorno ao proprietário, ele vai ficar com margens pequeninas, né? Então E, é complexo. Enquanto não tivermos essa parte bem estruturada, negócios desenvolverem de uma forma escalável como se pretende. o ecossistema de startup, as empresas podem estar totalmente legalizadas e formalizadas, mas depois há um segmento que são os motoristas, no caso dos táxis por aplicativo, que é tudo informal. Como é que olha para isso? Porque é um trabalho precário, não existe uma renda estável dos motoristas, não pagam os impostos. Como é que olha para isso? Como é que se resolve isso no seio do ecossistema? Olha, eu faço parte da ACE, a Associação Angolana de Startups e Empreendedores no Digitais.
digitais. Nós, por muito tempo, temos estado a trabalhar diretamente com instituições do Estado, nomeadamente o INAPEM. Tivemos bastante apoio do Ministério da Economia e Planeamento na altura, para que se trabalhasse numa legislação que olhasse para vários aspectos em relação a startups. Ok? E dentro desses aspectos das startups existem outros aspectos que envolvem a parte social do Estado, que é o Estado que deve fazer essa regulamentação para garantir que toda a atividade económica tenha uma contribuição social positiva a partir de regras. Com isso quero dizer que do nosso lado nós estamos muito abertos para fazer, e para nós startups é extremamente fácil colocar uma coluna na nossa distribuição de dividendos ou na nossa distribuição de responsabilidades para que esses efeitos venham a acontecer. Agora é preciso que as instituições de Estado estabilizem esse tipo de procedimentos, não é? Nós falamos de uma economia informal nesse aspecto, mas esse aspecto que o José mencionou é praticamente quase toda a economia. Vejamos, as fábricas que produzem cerveja em Angola, se elas tiverem que vender no mercado formalizado, ou seja, se elas tiverem que entregar a consignação às instituições e tiverem que esperar que essas instituições lhe paguem sobre a mercadoria que entregou, eles vão fechar linhas de transformação, eles vão fechar linhas de produção. O mercado informal hoje é praticamente a sobrevivência de toda e qualquer instituição, com exceção do sistema financeiro e do sistema de óleo e gás. Ou Ou seja, seja, o nosso mercado nacional de produção do que quer que seja, se não tiver acesso direto ao mercado informal, as linhas de produção praticamente fecham, porque nós criamos um sistema, e eu não sei quem, e não sei porque é que não se estuda isso, que nós achamos que toda e qualquer empresa tem que sobreviver aos pagamentos aos 30 dias, que uhum. nunca são 30, são 60, são 90. Eu não sei quem foi que trouxe isso para cá, e não sei quem é que acredita que isso é uma solução de desenvolvimento econômico para Angola, em que qualquer que seja o tipo de contrato ou prestação de serviço e qualquer que seja a área de serviço, que as pessoas que prestam o serviço têm que fazê-lo a crédito para grandes empresas, e as grandes empresas pensarem em pagar quando acham que podem pagar. Ou seja, Uhum. nós estamos aqui num tema que às vezes pensamos que o que nós precisamos é de financiamento. Que se calhar o que nós precisamos às vezes não é de financiamento, é só mudar a estrutura de pensamento e a estrutura económica, né? Eu não consigo ir a um banco e ter um cartão de crédito, ok? Sem que eu ponha um down payment equivalente a 100% ou um bocadinho menos do cartão de crédito que eu vou querer. Uhum. Ou seja, Ou seja, a informalidade realimenta-se. a informalidade realimenta-se porque a formalidade é lenta e como é que ou seja, é descontextualizada. Como é que podemos trazer a formalidade dentro do nosso contexto? Epá, é só mudar essa função. Se eu vou a um banco prestar um serviço, ok? Do que quer que seja, esse banco tem que me pré-pagar para eu poder prestar esse serviço. Porque quando eu vou ao banco pedir um crédito, eu tenho que pré-pagar ao banco para me dar o crédito. Ninguém, em lado nenhum, consome um serviço de transporte. Quer dizer, ninguém, em lado nenhum, é um exagero, né? Mas uma economia que vive totalmente de as pessoas que prestam serviço prestarem no a crédito a entidades que são 1000 vezes maior, e depois esperar por 60, 30, 60, 90, 120 dias para Isso ser acontece pago. muito com o Estado. Vemos agora que o Estado tem muita dívida atrasada a pagar. Ou seja, o Estado eh, também alimenta um pouco essa informalidade, porque as empresas não têm, digamos, caixa, porque não recebem atempadamente, e depois recorrem aos informais. Isso é um ciclo que vai José, o rodando. conceito de economia é confiança. E alguém tem que confiar. Supostamente quem tem que confiar são os maiores, não podem ser os mais pequenos que vão alimentar as necessidades dos maiores. A economia só funciona com base na confiança. Eu confio que você vai produzir determinado produto com um determinado valor, e por isso eu estou disposto a pagar este valor pelo que eu confio em você.
Isto é o que a economia devia estar a fazer aqui em Angola neste preciso momento, ou seja, as pessoas têm que ter circulação de capital. Existe um certo nível de desconfiança no Estado em prestar serviço ao Estado, em se relacionar com o Estado Muito. ou de empresa em empresa. Existe. Hoje existe até de empresa em empresa. Hoje até empresas pequenas têm receio de se meterem em contratos com empresas maiores pelo timing de pagamento dessas empresas, né? Se eu vou prestar um serviço do que quer que seja, sei lá, eu produzo estes sofás para entregar a uma instituição bancária. A instituição bancária pede para eu entregar os sofás no dia 1, pede para eu emitir a A fatura fatura. no dia 1, mas paga-me ao dia 30 do mês se tudo correr bem. Se alguma coisa acontecer, paga-me ao dia 45, ao dia 50. Ou seja, como é que eu vou pegar, né, em capital 45 dias depois para ir ao senhor que me vende as peles e ao senhor que me vende a madeira para fazer, ou seja, a minha produção vai ser de 45 em 45 dias. Ou seja, nós temos que, a economia precisa de olhar, ou as pessoas que olham para a economia nacional precisam de primeiro destabilizar ou destruir, não, desconstruir alguns tabus que se foi criando na nossa economia, para que haja realmente acesso a financiamento, porque não é só o financiamento que vai resolver o problema, não é só o facto de ter dinheiro que vai resolver o problema, é a velocidade com que o dinheiro circula Circula. entre as empresas. E essa circulação de capital entre as empresas é que dá robustez e aumenta a confiança. Se eu sei que tenho um fluxo de caixa saudável, eu vou fazer mais serviço, eu vou arriscar Consegue mais investir processos, mais, eu fazer vou investir mais. expansão. Se eu não tenho acesso a financiamento, que já não é bom, se eu tenho um ciclo de recuperação de capital que é extremamente lento, se eu tenho uma inflação que é superior a 20% todos os anos e eu tenho uma desvalorização cambial que em 10 anos é superior a 1000%, Uhum. que confiança é que nós ganhamos? Epá, meio loucos como nós, vamos continuando a confiar que é possível, que é execuível, né? A confiança deriva um pouco das variáveis macroeconômicas. Muito. Mais de quê? Mais do câmbio, mais da inflação, mais do quê? Olha, o câmbio e a inflação estão intrinsecamente ligados para um país que tem uma dependência Independência muito grande. grande de importação. Ok? Seria ao contrário se nós não tivéssemos uma dependência tão grande de importação. Ok? Não, porque nós supostamente somos um grande exportador de petróleo. Pá. E eu vejo essa comparação assim de forma incrível. Ou seja, Nigéria tem cerca de 200 milhões de pessoas e é o primeiro maior produtor em relação a nós. Nós já tivemos É, praticamente sim. com uma Quase equiparado. diferença quase equiparada. Nós somos 36 milhões de habitantes e já tivemos quase a produzir 2 milhões como a Nigéria. Como é que nós não conseguimos capitalizar melhor com uma diferença de população 3 vezes menor? Ou seja, quando nós tivermos que criar uma condição económica em que a nossa produção se transfira diretamente para a nossa economia e que haja essa velocidade de transferência de capital entre as empresas internamente antes do capital sair, em vez de fazermos o sistema de bom, mas é o sistema de entra, circula 3, 4, 5 vezes, paga todos os dividendos aqui e depois o remanescente faz-se investimento para fora. Quando nós conseguimos, de alguma forma, criar uma condição macroeconómica que isso funcione de tal forma que seja rápida, o nível de confiança aumenta e o nível de investimento aumenta. Nessa altura, fazem aqueles que têm muito, mas muita coragem, né? Muita, acreditam bastante que é possível, ou então fazem, a economia continua a viver de forma moribunda, porque as pessoas não vão deixar de trabalhar, as pessoas não vão deixar de produzir, mas não será uma produção para desenvolvimento, mas será uma produção para sobrevivência. Apesar desse nível de desconfiança que fala, vocês optaram por fazer um negócio B2B do que B2C. Como é que explica isso? Uh, Simples, nós ainda estamos a trabalhar na desconstrução de um outro problema.
né? Que é o problema de as pessoas terem que ir trabalhar, mas infelizmente não termos sistemas de transporte públicos que atendam à necessidade de todos. Ou seja, nós encontramos um nicho, estamos a trabalhar na solução deste nicho e dentro desse nicho estamos a acreditar que conseguimos desconstruir. Ou seja, mais uma vez é um bocadinho pelo empreendedorismo, é um bocadinho pela oportunidade de mercado e também é um bocadinho pela forma como nós tivemos que reagir ao mercado para encontrar uma solução de sobrevivência, né? Com esse nível de desconfiança, como é que os pequenos empresários conseguem sobreviver? E como é que a Cubinga conseguiu sobreviver já desde 2018? Como disse, é um bocadinho na tentativa de sobrevivência e não na tentativa de desenvolvimento. Ou seja, eu estou aqui a mencionar a necessidade de as pessoas continuarem a ter que pagar as suas contas, continuarem a ter que se alimentar e a vestir. Então, isto é o nível de desenvolvimento em que estamos hoje. Nós podemos estar num outro nível de desenvolvimento, que é de produção para a expansão. Ok? Uhum. Mas nesta fase é o que temos, né? E com o que temos que ir fazendo. Agora, precisamos é de falar sobre esses temas. Para quê? Para que haja um processo mais dinâmico, né? O facto de nós estarmos a servir um mercado que é um mercado corporativo, nada impede desse mercado corporativo conseguir responder melhor às necessidades de desenvolvimento da sociedade. E isso é prático. Uma empresa corporativa trabalha com orçamentação, Uhum. seja uma empresa corporativa e das quais nós até prestamos serviços, sabem exatamente o que eles consumiram nos últimos 3 anos em termos de transporte, porque todos os meses têm uma fatura, todos os meses têm um sistema de liquidação e é facilmente olharem para esse sistema e dizerem, pá, o ano passado consumi Consumir X X em, em em transporte. transporte para o meu pessoal. E, pá, o próximo ano, até porque tenho capital, eu vou fazer o desenvolvimento, eu vou fazer a alocação desse orçamento para essa estrutura. Há pouco falou da questão, e quando lhe perguntei sobre a precariedade dos motoristas, falou da questão de que a SED, ou a Associação das Startups, tem essa vontade de acabar com essa precariedade dos motoristas. E disse que não são os culpados. Quem são os culpados? Nós não temos culpados, nós temos a sociedade que precisa de se preocupar mais em resolver esses temas. Agora, isto é um tema de legislação e quem faz a legislação é o nosso Estado. Nós não podemos fazer a legislação, nós podemos trazer propostas e Sim. nós trazemos essas propostas à mesa. Ok? Ou Uhum. seja, para este caso em específico, eu penso que seja as instituições das associações de motoristas, as associações de taxistas e todas as outras associações a trabalharem para isso, mas tem um órgão de entidade que é o Ministério dos Dos Transportes. transportes. Ou seja, essa sinergia penso que aconteça com alguma frequência, porque vai havendo vários eventos em que somos convidados e aborda-se vários temas. Mas também isso cabe da própria consciência do próprio motorista, porque apesar deles trabalharem, eles trabalham como prestador de serviço. Por conta própria. E um prestador de serviço não está impedido de ir à AGT fazer de ir à Segurança Social e fazer o registro da sua contribuição mínima. Ok. Ou seja, não há, nós pensamos que alguém é culpado. A informação está lá, não há nada que impeça das pessoas o fazerem. Todas as pessoas têm rendimento, podem recorrer à instituição do INSS e obter essa informação. O que é preciso fazer para poder fazer descontos sobre alguma coisa. Uhum. E diz-me só, já se consegue falar a Cubinga em números? Qual é o nível de faturação, por exemplo? Eu reservo uma. Existe uma certa transparência nas startups e costuma-se a falar muito abertamente sobre isso. Até porque são empresas disruptivas, de que não têm os vícios das empresas. Os números de faturação anual. Acho que a Cubinha foi das primeiras a fazer menção dos números de faturação. Se acompanhar as nossas entrevistas e é público, tem aí vídeos que nós falamos em termos de pitch na altura. Em 2019, se não estou em erro, nós anunciamos que tínhamos feito a faturação superior a 400 milhões de kwanzas, que era equivalente a 1,2 milhões de dólares na altura, perto de 2000
meados de 2019, nós falamos sobre essa faturação. Ou seja, nós temos números, os números são para o ramo da atividade económica do B2B, são superior a 2.000 corridas por mês. Não é uma faturação muito grande, mas é a faturação que temos neste momento. Traduz-se em quê? 2.000 corridas por mês, traduz-se em quê em valores monetários Superiores a 22 milhões de kwanzas por mês? por mês. Como é que vocês, as startups, encaram a informalidade? Acaba por ser eh, por afetar também a vossa forma de. Nós, desde que começamos a atividade, José, nós sempre tivemos preocupados com a nossa regulamentação e quais são os limites da lei que nos permitem operar. Porque nós, cofundadores do Cubinga, percebemos que há uma responsabilidade muito grande em criar sistemas disruptivos em Angola. Então, nós sempre seguimos os limites da atividade com base na lei fiscal. Aí nós temos todos os procedimentos organizados, estruturamos-nos identicamente como uma pequena e média empresa, fizemos a inscrição, temos um NIF, temos um registro de empresa, ou seja, cumprimos com tudo. Contudo, há parâmetros desse desenvolvimento de economia que a nossa legislação está muito aquém. Por exemplo, a taxação. Existe essa confusão, né, de startup e pequenas empresas. Exatamente. Mas pode dizer a taxação. Ou seja, os impostos. Nós não somos proprietários de um veículo, nós não somos o único que recebe do valor do veículo e tem 300 integrados. Ao fazermos o processo de emissão, de envio de valores para o dono da viatura, que depois faz o pagamento ao seu motorista, nós podemos estar a incorrer aqui a dupla tributação, né? Porque ele é proprietário do carro, que aloca uma viatura à nossa plataforma, mas para além de alocar a viatura à nossa plataforma, existe um ente que é um motorista, que não é a pessoa própria a conduzir, que também recebe um percentual desse serviço. Então, nessa confusão, é preciso que haja uma legislação mais transparente, ou melhor, mais transparente não, mais ajustada, porque no fundo esse é o modelo de serviços que Angola tem por muito tempo. Isso praticamente em quase toda o ramo de transporte, ou seja, os candongueiros, as pessoas não são donos do Sim. candongueiro, as pessoas são apenas os condutores e os chamadores. O dono do candongueiro provavelmente é uma terceira pessoa. Ou seja, no nosso ramo de transporte, isso é uma prática frequente, que ao tempo que existe este tipo de negócio, já precisa de uma legislação específica. Então, é aí onde nós acreditamos que podemos apoiar as instituições a entenderem o fenómeno com base em dados e criar-se uma legislação própria para esse tipo de constrangimento que nós hoje temos. Não, disse que a legislação já está no Parlamento e que vocês leram o draft e fizeram também alguma contribuição para a legislação. O que é que vocês contribuíram como associação para essa legislação das startups? Ah, E dos táxis por aplicativos, né? os táxis por aplicativos é um outro tema, que é um Sim, tema mais específico. Penso que a Agência Nacional de Transportes Terrestres sim, sim. esteja mais inteirada para falar sobre isso. Em relação à legislação das startups, é algo que nós propusemos na altura ao Ministério da Economia e Planeamento. Trabalhamos durante 2 anos com o apoio do INAPEM. INAPEM. Tivemos alguns órgãos ministeriais a trabalhar no processo. No último ano, esta parte do processo foi entregue praticamente ao IFC. Sim. Trabalhamos diretamente com o IFC para trazer essa legislação e penso que essa legislação foi trazida para aprovação junto do Gabinete de Ministros. O draft que nós lemos é um bocadinho desajustado à proposta que foi trabalhado quer por nós, quer pelo INAPEM, penso eu, na altura, e quer pelo próprio IFC. Ou seja, tem ali algumas nuances que acabam por criar algum fosso em relação à lei em si.
Parte pela definição. Tem que se Certo. definir o que é uma startup. Uma startup é um negócio replicável, escalável, sem que necessariamente eu tenha que abrir novos branches em diferentes sítios. É base tecnológica. Sim, Eu não posso considerar que, pelo facto de eu ter 30 barbearias, que eu sou uma startup. Pelo facto de eu ter 30 pontos de venda de Jinguba, que eu sou uma startup. Ou seja, não podemos criar confusão. essa confusão, senão nós estamos a legislar outra coisa que já existe, né? Para esse serviço, a própria lei das pequenas e médias empresas já foi tratada há algum tempo atrás, já tem isenções, já tem imposto mínimo básico, já tem valores mínimos de faturação consideráveis, ou seja, isso já está legislado. Até porque vocês no salário mínimo pagam o mesmo que as pequenas empresas. Ou seja, o que é que nós queremos estar a dizer aqui é que uma startup tem, isto na nossa visão, ok? Na nossa visão, uma startup tem condições propícias para entrar e ajudar o Estado a fazer a coleta na base. A maior parte do nosso mercado é informal, com exceção da função financeira, da função petrolífera, da função indústria que anda ali no intermédio, Tudo porque tem base informal, a base é informal. porque o produto acaba por Por ser alimentar a informalidade. revendido, por estar a dispor. Então, se houver sistemas que consigam ir à base e em vez de fazer a taxação do indivíduo que tem que pagar 25% de imposto industrial no próximo ano, mas diariamente por consumo naquele produto em específico, pagar-se o equivalente à mesma taxa percentual por dia, o Estado vai estar a fazer a coleta com uma base muito grande. Exemplo, nós temos o tema da licença para o táxi azul e branco. Paga-se uma vez ao ano, equivalente a 36 ou 32%, 32 mil kwanzas. É a Sim. única taxa. Se o Estado conseguir, por meio de aplicações como as nossas, chegar ao volume de, diz cerca de 40 mil táxis em toda Angola, que cada táxi leva 10, 12 pessoas por viagem e que faz pelo menos 10 viagens Viagens por por dia. dia, tem uma economia que é grande o suficiente e que se o Estado chegar a 1% ou 2% dessa coleta diária no bolso de quem está a pagar, todo mundo sobrevive. O negócio é reconhecido pela banca comercial como um negócio que tem dados, porque passa a ter dados, Sim. e aí sim é possível nós de X em X tempo criarmos uma condição de obrigatoriedade de renovação de frota e de termos menos acidentes e de termos uma sociedade com uma outra estrutura, com uma outra visão. Ou seja, é preciso entender a base para nós transformarmos, porque legislar sem entendermos a base, sem percebermos as oportunidades, pode criar convulsões. E são situações que têm que ser feitas de forma muito, como é que eu posso dizer, cuidada. Sim. Porque a Porque economia está tão apertada, as famílias estão com tanto constrangimento financeiro que alterações bruscas é financeiras um tema sensível, é um né? tema sensível. Então Exato. precisamos de encontrar aqui formas muito delicadas, mas ao mesmo tempo incisivas, de criar condições de formalizarmos a economia. Fazendo isso, a função da banca para o mercado real vai se tornar diferente, porque há dados. Hoje, qual é o obscurantismo? Há muito cash. Quem paga o táxi paga em dinheiro, Sim. o dono do táxi não vê esse dinheiro, quem vê é o motorista tem hábitos de consumo completamente diferentes, ou seja, nós não sabemos quanto é que um táxi faz por dia, diz-se que, mas não sabemos. E é por aí que eu ia levantar o nosso próximo assunto de conversa, que é a questão da inclusão financeira, até porque vocês têm uma carteira digital. Como é que resolveriam com a vossa carteira digital a questão dos táxis, os pagamentos nos táxis? Vocês Olha, têm uma iniciativa para isso? Então, nós não estamos, neste preciso momento, muito inclinados para trabalhar no sistema do táxi azul e branco. Nós estamos a permitir, ou nós pensamos que o sistema da digitalização da banca está a evoluir de forma tão rápida agora, nos últimos 2, 3 anos,
que a própria banca por si só vai conseguir ajudar os investidores dos táxis azul e brancos a compreender que é mais fácil eles usarem o sistema digitalizado porque lhes dá previsibilidade e que lhes permite depois, mais tarde, trocar de viatura. Porque aqui o tema é a renovação de frota, né? Sim. Quem mete-se no mundo da mobilidade percebe que tem que fazer a renovação de frota de X em X tempo. E se isso não tiver linkado, se não tiver ligado de alguma forma a uma forma de financiamento sustentável, torna-se muito complexo a continuidade do negócio. A vossa carteira digital, como é que ela funciona? O que é que já está integrada na carteira? Nós fizemos a conexão diretamente ao banco BNA, ou seja, estamos aprovados pelo banco BNA desde 2020. São mais das 16 prestadoras de serviços de Exatamente, pagamento. exatamente. Nós temos um banco sponsor que nos permite fazer o pré-carregamento da carteira. Estamos a fazer agora integração com outros sistemas de pagamento digitalizado. Passa a publicidade, Multicaixa Express, Unitel Money, PayPay, as outras. Ou seja, temos essa capacidade de fazer essa integração para a interoperabilidade, mas neste momento usamos a carteira digital para fazer apenas a circulação de pagamentos dentro da nossa aplicação, ou seja, nós não fazemos automaticamente o chamado cash out, ou seja, nós Sim, não tiramos o dinheiro da dinheiro. carteira, serve apenas para pagamento de serviços dentro da aplicação. E nós com isso vemos a melhor forma de podermos ajudar a digitalizar os serviços, ou seja, se eu puder ter o dinheiro na minha carteira para usar um serviço de transporte, eu posso pagar diretamente o dono da viatura e o dono da viatura diretamente pagar o motorista e toda essa digitalização estar segura dentro de informação que depois, ao disponibilizar-se para a banca, permite que a banca consiga analisar o potencial de crédito daquele investidor do carro. Como é que a digitalização financeira e inclusão financeira, sobretudo, podia ajudar à redução da informalidade na economia nacional? Olha, isso é a pergunta de 1 milhão de dólares para o pessoal do BNA, mas eu posso dizer que se nós conseguirmos digitalizar boa parte das operações que aqui estão, nós teremos uma sociedade com um nível de confiança bem maior, com um nível de disponibilidade de capital para investimento muito maior e íamos conseguir, de certeza absoluta, criar uma sociedade bem mais avançada em termos de produção. Ok. Porque hoje não é propriamente uma condição de não haver produção, é uma condição de não termos um ecossistema que permita que a produção por si só tenha destino e consumo. Uhum. E onde é que começaria essa digitalização? Nós já temos alguns serviços. Temos, por exemplo, o Quick, que tem crescido muito durante os últimos anos, e também outras aplicações como o Express, os pagamentos QR, mas falta uma integração mais inclusiva, digamos assim, da sociedade no geral, sobretudo as zungueiras, os taxistas. Como é que vamos fazer isso? Nós temos que entender, e isso eu já disse publicamente e vou voltar a dizer, nós acreditamos que a função está nas zungueiras. Não existe zungueiro ou vendedor de rua que não trabalha diretamente para alguém formalizado. Não existe. Quem vende alguma coisa importada na rua recebeu ou comprou de alguém que está de alguma forma formalizado, que tem condições de ter uma conta bancária, tem condições de ter acesso a crédito, tem condições de ter acesso a divisas, tem condições de ter acesso à importação, paga a taxa aduaneira, ou seja, os entes que trazem as coisas para a rua, com exceção da alimentação, né? Estamos a falar com exceção da agricultura, mas mesmo que seja a agricultura e de grande número, por exemplo, nós já vimos algumas vezes ali na zona da Via Expressa várias pessoas a venderem manga. Aquelas senhoras não compram a manga somente no mercado, alguém as produziu e a pessoa que produziu com aquela escala toda, a produziu de alguma forma, está de alguma forma estruturado. Então, os sistemas financeiros têm que ir primeiro para os produtores e dos produtores chegar aos revendedores. Porque se a pessoa que vende na rua Jinguba não puder pagar ao produtor de Jinguba em moeda digital, ou seja, se a pessoa que produz a Jinguba não aceitar receber em moeda digital, a senhora da rua não vai conseguir vender em moeda digital.
Atacar a informalidade não é a partir das Não zongueiras. é a partir das inglesas, é a partir da produção. Porque eu é que produzo. Ou seja, se eu, se eu é que ponho a jinguba no mercado, não aceito receber em moeda digital, só aceito receber em cash. A senhora que vende na rua não tem alternativa. Ela vai precisar de pegar naquele dinheiro para no dia seguinte ir buscar outra vez mais jinguba para torrar jinguba para poder vender jinguba. Mas o produtor de mangas só vende manga zongueira porque não tem outro mercado. Não há indústria transformadora, não Não, há. é por causa da função que lhe falei à frente. É que se ele vender a manga dele à instituição organizada, a instituição organizada vai-lhe comprar, vai-lhe pagar a 30 dias, 45 dias, ele a 30, 45 dias. Não consegue fazer a gestão da sua produção, percebe? Ou Uhum. seja, nós temos que olhar para o macro, mas olhar macro com funções micro. Não se pode fazer, não se pode, pode-se, né? E o resultado está aí. Mas convinha que se fizesse uma análise de forma inversa. Mas nós tivemos o PREI a tentar formalizar. Resultado. Não, eu pergunto. Não fui eu que implementei o PREI, falou do PREI, resultado. Ou seja, nós temos que, se calhar, começar a olhar para os programas e o que é que falhou. O porquê que não pegou. Eu soube que, não, todo isso foi público. O BNA distribuiu 2.500 TPAs para Zongueira, né? Sim, sim. O que é que aconteceu? Você entrega um TPA a uma pessoa que não sabe se ela tem ou não tem eletricidade em casa. Entrega um TPA para uma pessoa que recebe o TPA, mas depois ela tem que ir levantar dinheiro e o multicaixa está difícil, então ela fica o dia na fila, não consegue levantar dinheiro, não consegue comprar outra vez o produto para ir vender, está a atrasar o processo de venda, o que é que ela vai fazer? Vai deixar o TPA em casa, não é? Uhum. Ou seja, nós temos que entender as funções económicas micro para se desenhar um projeto macro de integração económica financeira com base na nossa realidade. Com base na nossa realidade. Os hábitos e costumes têm que estar integrados, a forma de agir e a forma de andar. A cultura tem que ser transportada para a economia, senão vamos estar a criar, vamos estar a criar processos que acabam por segregar em vez de integrar. Falamos um pouco de tudo, né? E eu gostava que falasse algo que eu não o perguntei, né? Se tiver algo que queira falar e não foi perguntado aqui na nossa conversa, por isso. Bem, eu acho que não tem assim nada de específico. A única coisa que eu quero, se calhar, fazer menção aqui é a necessidade da integração da sociedade real no desenvolvimento de projetos de nação. Ou seja, é importante que as legislações, que principalmente focado para o tema da nova lei das startups, é importante que os players, que as pessoas que realizaram bastante movimento para que houvesse um ecossistema e para que se chamasse a atenção à oportunidade das startups, pudessem estar presentes juntos aos legisladores a explicarem as funções das suas atividades, como é que eles fazem, como é que são os constrangimentos, o que é que isso acontece, porque é que acontece, porque é que fazem dessa maneira. Porque a compreensão de quem faz é diferente da compreensão de quem estuda. Quem estuda tem acesso apenas a uma camada de informação, é a informação disponível. Quem faz tem acesso à informação de Prático. coisas práticas que muitas das vezes não são resumidas num texto. Então é importantíssimo que se dê tempo, que se estude, que se converse, que se entenda realmente as funções das oportunidades que existem, principalmente em usar-se tecnologia para aproximar ou para, eu não diria eliminar, mas para diminuir a tendência informal e criar aqui um sistema econômico mais veloz, com mais informação que depois permita às funções da banca criarem crédito para a economia real. Porque hoje percebe-se que, vindo a matriz da banca, muito da banca portuguesa, o entendimento de um sistema de crédito para uma economia como a nossa, faltam-lhe dados,
falta-lhe informação, falta-lhe concretamente. E também para ter a oportunidade de criarem créditos customizados, né? Um crédito específico para Zunga. José, eu gosto muito de falar disso. Epá. Digam-me se o negócio da senhora Peixeira, que há 10 anos vai com um bolo de dinheiro e entrega ao homem que vai a Canoa às 2 às 23 e ela praticamente é dona de quase todo o peixe que lá está e vende o peixe em menos de 3 horas, é um negócio de risco. Ela faz isso há 10 anos e ela movimenta 23, 22, 12, 15, não sei quantos milhões de kwanzas com uma canoa, ou 2 canoas ou 3. E ela todos os dias, há dias que perde um bocadinho, há dias que ganha um bocadinho, mas ela mandou os filhos para fora, os filhos estudaram, construiu a casa dela, emprestou dinheiro a pescadores para comprar banco, ela empresta dinheiro para arranjar motor, ela está onde o risco está na falta de estudo dessa Do função. negócio. Isto é o risco que nós temos um risco de não se estudar a forma como nós funcionamos na nossa economia. Esse é o maior risco que não temos e acreditamos que epá, é risco a função do empréstimo à economia. Eu percebo que nós temos uma taxa de risco alta, mas também Sim. temos que estudar essa taxa de risco alta de Tem a ver com a nossa realidade, né? não, Tem a mas ver com a nossa aonde é que forma de... está? A gap está quando nós fazemos empréstimos de 2 bilhões de kwanzas ou está quando nós fazemos empréstimos de 2 milhões de kwanzas? Né? Os microcréditos. Os microcréditos. E a quem nós fazemos? E o modelo que nós fazemos o microcrédito? O tema é o modelo, né? Nós temos que usar a função financeira para a estrutura financeira, para o comércio, para quem faz, para quem produz, para quem prova que o faz. Exatamente. Não pode ser uma função de pá, agora vamos abrir o crédito jovem. Ok, o cadastramento. Não, o cadastramento é você vem e traz o teu projeto. Nós temos que chegar ao mercado, conhecer quem faz, porque é assim que acontece na banca internacional. Na banca internacional eles fazem publicidade de crédito, né? Na televisão, que a taxa de juros e não sei quantos, mas diretamente as pessoas que eles conseguem perceber pelas funções como é que se chama, dos movimentos bancários que a pessoa faz mensalmente, fazem lá a proposta, olha, você está pré-aprovado para um crédito de 15 mil euros. Como é que ele sabe que eu estou pré-aprovado para um A crédito? partir do score, né? Ele tem... E da informação. Sim. Ele estudou, ele olhou, ele viu. Se nós não conseguirmos convencer essa peixeira a fazer as transações dela em, em transferências bancárias, Para ter registro também. e se nós não conseguimos atribuir um benefício a essa senhora, porque não posso chegar e dizer, olha, toma, agora eu vou-te vender isso. Não, eu tenho que chegar e dizer, olha, o seu benefício é isso, 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 isso. Ou seja, é uma questão de educar as pessoas. Aliás, a função de crédito por base da confiança era com base nisso, né? Era com base, né, pá, eu conheço o fulano que é produtor disso e eu vou lá como banqueiro e faço uma proposta e digo e faço e acontece. Exatamente. Exatamente. Essa função básica só mudou o formato, a forma como nós fazemos isso. Hoje faz-se por meio de meios digitais, né? Digitais, sim. Foi assim a nossa grande entrevista com Emerson Paim, founder e CEO da Cubinga, uma das startups que abriu o ecossistema em Angola. Até já. Até já, muito obrigado pela entrevista e pelo tempo.